escritório. E hoje, com um tema mega especial, eu trouxe a nossa advogada recém-formada, a doutora Luciana, e a nossa estagiária sênior, Pamela, para conversar aqui um pouquinho sobre essa transição entre sair da faculdade, último ano da faculdade, prestar a OAB, fazer TCC, entrada na carreira jurídica, nesse mercado, né, que é tão concorrido. Então, antes da gente começar o nosso podcast, peço por gentileza para quem não é inscrito, por favor, curta, compartilhe, ative os sininhos e compartilhe para aqueles amigos que se inscrevem aqui no nosso canal. Então, começando aqui o nosso conteúdo, meninas, eu quero saber de vocês. Que se apresentem, por favor, aqui para os nossos inscritos. Doutora Luciana, pode começar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana. Eu me formei ano passado, em dezembro. Comecei como estagiária aqui no escritório e atualmente estou trabalhando aqui na área de Direito do Trabalho e faço parte dessa equipe maravilhosa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Pamela Lauro, tenho 21 anos. Eu sou estagiária aqui no escritório desde 2021, na área civil. E atualmente eu estou no último ano da faculdade, eu faço faculdade lá no NASP, Engenheiro Coelho. Se Deus quiser, eu me formo esse ano, graças a torcendo para isso. Meninas, falando aí um pouco de que, né, recém-formada, no último ano da OAB, vocês disseram, né, a doutora Luciana ajuda aqui na área trabalhista, a Pamela faz estágio na área de Direito Civil. Mas a gente sabe que para chegar nessa área a gente precisa participar de uma prova, que é a prova mais difícil que todo mundo considera, é tão temida, tão esperada por todos os alunos aí do direito. A gente sabe que dá uma ânsia, né? Causa uma ansiedade na gente pensar que vai chegar esse momento e a gente vai ter que encará-lo de qualquer forma. E aí eu quero saber de vocês, como foi a prova da OAB para vocês? Qual exame que vocês fizeram? Qual a área que vocês escolheram? Se vocês precisaram fazer algum cursinho ou não, foi de cara, logo fez e passou. Então, doutora Luciana, né, recém-formada, conte aí pra gente como que foi aí encarar esse exame da ordem. Então, eu fiz o exame da OAB 35, que foi no meio do ano passado, então faz mais ou menos um ano que eu fiz a prova. E eu fiz cursinho sim, aconselho muito que façam, tanto na primeira fase quanto para a segunda. Na primeira fase eu não gostei muito do método do cursinho que a gente fez, mas mais pra frente a gente vai entrar mais profundamente nesse assunto. E o cursinho da segunda fase também fiz direcionado já para a área que eu fiz a prova, né? Que foi Direito do Trabalho. A Pamela direcionou para outra área. E nós fizemos cursinhos diferentes. Eu fiz no Grão Cursos e eu gostei muito, principalmente da área trabalhista. Gostei das videoaulas, a gente também tem bastante prática. Eu fiz a OAB 37, que foi do começo desse ano, né? Fiz na área civil, que é uma área que ninguém faz, porque todo mundo tem preconceito. Gente, é difícil. Fala, eu vou fazer trabalhista porque tem menos peça, eu vou fazer penal, porque geralmente o povo gosta de penal, né? E civil, falar, não, divórcio, essas coisas. E pra mim foi muito mais fácil, porque eu já estagio nessa área aqui desde 2021. Inclusive, a minha peça de segunda fase foi um caso que eu trabalhei aqui no escritório, então pra mim foi muito mais fácil. E eu também fiz cursinho. Pra primeira fase, eu fiz um cursinho que o método era só de questão, e não me agradou muito, mas eu vou falar depois. E de segunda fase, eu fiz no CEISC, que é muito conhecido, e eu me apaixonei. E é o que eu indico pra qualquer pessoa que vir falar comigo, é esse cursinho. Porque os professores são bons, videoaula, revisão, tudo. Eu acho que o cursinho, ele ajuda bastante, né? Eu também, gente, eu sou recém-formada aqui, já faz 2 anos e meio mais ou menos que eu prestei a OAB e eu acho que sem o cursinho é muito mais difícil de passar, porque o cursinho é aquela mão na roda, porque todo mundo sabe, né? A faculdade é aquela pincelada, ninguém aprofunda em nada, ninguém estuda direito, vai pra faculdade, né? Todo mundo tem aquele dia de cansativo de trabalho, aí chega na faculdade, tem que estudar. E os professores da faculdade, eles passam o grosso, né? É aquela coisa mais assim, robótica. E quando você vai se preparar para uma prova que nem OAB, cursinho, isso vale para os estudantes de direito. A gente sabe que quando você começa a estudar o conteúdo, você fala assim, gente, que é isso? Cadê? Eu não tive isso na faculdade. Mas realmente, porque na faculdade não tem como a gente aprender tudo. Muito embora seja 5 anos, são 5 anos ali que você não consegue ver metade do que realmente as bancas exigem. E muito embora a OAB seja uma prova que o povo, relativamente, o mundo do concurso considera fácil, não é tão fácil assim.
porque exige muito. Por exemplo, o meu exame, né, todo mundo sabe, foi um dos exames, acho que teve da primeira fase mais difíceis que teve na história da OAB, e foi aquelas questões assim, que a resposta tava, tipo, na linha do inciso do artigo, não era aquela coisa que tava no artigo, uma coisa fácil. Então, assim, sabendo da importância do cursinho, da prova, né, que não é uma prova fácil, eu gostaria que vocês falassem como foi a rotina de estudo, como vocês se prepararam, tanto para conciliar esse cursinho com a preparação aí para chegar na prova e ser tranquilo, porque a gente sabe, né, que não é apenas o estudar a matéria, existe uma preparação não só de conteúdo, como também psicológica, emocional, que são fatores que contribuem para o resultado que é o esperado, que é a aprovação. Então, doutora Luciana, como que foi aí sua rotina de estudos para passar na bendita OAB? Então, essa questão da rotina eu acho que é a parte principal para você conseguir passar na prova, né? Por ser 2 fases, você vai precisar estar muito bem organizado. Então, você organizar uma rotina de estudos, um cronograma certinho, saber o que você vai fazer naquele dia é essencial. E, obviamente, você não vai poder deixar de fazer suas coisas do dia a dia. Então, você vai precisar ir para a faculdade, você vai precisar vir para o estágio, além de estudar. Então, é uma carga a mais. Então, você precisa estar bem preparado. No meu caso, eu fazia faculdade de manhã. Aí, depois da faculdade, eu já vinha direto aqui para o escritório, almoçava aqui, fazia meu estágio, ia embora às 6 horas da tarde. Chegava em casa, comia, tomava meu banho e sentava na frente do computador para estudar para a OAB. Eu comecei a minha preparação para a primeira fase mais ou menos uns 6 meses antes, com aquele método de resolução de questão e de ler a teoria, ler a doutrina. Não achei que foi tão bom, não tive um máximo de aproveitamento, achei que poderia ter tirado mais pontos na primeira fase se eu estudasse de outra forma, mas deu para passar. E aí, para a segunda fase, eu já falei, não, vou precisar me empenhar mais, porque eu não quero passar no mínimo também. Eu sei que eu sou capaz de passar por mais, então preparei minha cabeça, porque o psicológico precisa estar muito bem. Você precisa estar cercado de pessoas que te apoiem nessa jornada também, para você não se distrair e principalmente manter sua rotina. Então, eu chegava todo dia, sentava na frente do computador e estudava o que eu tinha para estudar. No caso da segunda fase, era ver videoaula do cursinho e fazer as peças, né, que também é muito importante. E basicamente essa era a minha rotina. Eu fiz uma coisa que eu não aconselho vocês a fazerem, que é largar a academia, porque eu falei, não tenho tempo. Parei de ir, foi a pior decisão que eu tomei. Eu quase entrei em depressão nessa época, foi bem difícil, as meninas aqui acompanharam, eu chorava, eu não tinha tanto foco para estudar e além disso a minha saúde foi ficando com Deus, assim, não estava dando certo. Então não larguem a academia, continuem tendo o hobby de vocês. Obviamente vai tomar um pouquinho mais de espaço dos estudos, mas é muito importante não largar. Comigo, como eu faço estágio o dia inteiro, eu na minha cabeça, no meio do ano passado, eu ia estudar pra OAB. Eu falei, não, vou estudar, porque eu tenho mais tempo. Só que foi horrível, eu fiquei mais ansiosa ainda, porque eu não dava conta, porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro, ir pra faculdade. Eu ainda queria estudar pra OAB, entendeu? Aí coloquei na minha cabeça, não, vou estudar no fim do ano. Eu comecei a estudar 3 meses antes, né? A minha prova foi em fevereiro, comecei a estudar em finzinho de novembro, começo de dezembro, porque eu já ia entrar de férias, entrava de férias do escritório. E eu também fiz o método de resolução de questões, mas eu achei que faltava alguma coisa. Mesmo eu fazendo as questões, tinha algumas matérias que eu não me dava bem. Então eu queria aprender aquela matéria para fazer na OAB. E aí isso foi que me matou, porque aí eu ficava mal, aí eu fazia simulado, eu ia muito mal. Então, eu comecei a fazer questões e simulados, eu não ia pra teoria. E também deixei algumas matérias de lado, tipo, por exemplo, processo civil, direito civil, que eu já tenho mais conhecimento, eu não estudei. Direito empresarial, administrativo e tributário, que eu não entendi nem na faculdade, eu também não estudei. Eu falei, eu vou só estudar nos simulados, fazendo questões e tudo mais, porque você pode zerar algumas matérias na OAB, não tem problema, e mesmo assim você vai passar. Aí quando virou o ano, né, que eu comecei a pegar mais firme para a primeira fase, e aí aqui no escritório eu tive a oportunidade de fazer o estágio meio período só, então eu vinha de manhã e ia embora 1 hora da tarde pra tarde poder estudar. Mas mesmo assim era muito difícil, gente. Nossa, eu ficava muito mal, porque você chega em casa, tá cansado, tipo 6 horas da tarde você tem que sair pra ir pra faculdade, voltar quase meia-noite pra casa. Então eu tive que abdicar muita coisa, eu ia em churrasco, eu tinha que levar minhas coisas pra fazer simulado, pra treinar peça e tudo mais.
Mas passei na primeira fase, passei com 43 pontos. E aí na segunda eu falei, não, preciso focar, porque a segunda é mais difícil, né? Assim, você já tem uma área específica, mas você tem que ter conhecimento, né, do que você vai fazer. Não adianta chegar lá e com o código eu já tô tranquilo. Porque se você não souber identificar o que tá falando, como você vai procurar o artigo, né, a fundamentação? Então eu foquei mais. E aí foi quando eu peguei o cursinho do CEISC, porque na primeira fase, na segunda eles disponibilizam uma revisão gratuita pra todo mundo no YouTube. E aí isso me ajudou muito, porque eles entregam muitas respostas de questões. Isso, inclusive, foi dica da Luciana e da Luana. Então, agora que eu vi o CEISC na revisão da primeira fase, eu me apaixonei. Falei, eu preciso desse cursinho pra segunda fase. E eles disponibilizam um cronograma de acordo com o tempo que você tem. Então, eu só tinha a tarde pra estudar. Aí eu fazia o cronograma assim. E aí chegou lá, graças a Deus era um problema lá, a peça, né? Que eu já tinha feito aqui no escritório, então foi bem tranquilo e deu pra passar. Mas eu já fiz uma coisa que não recomendo também, que ela fez, que é deixar a faculdade um pouco de lado, porque eu tenho um pouco mais de facilidade em aprender. Tipo, pego as coisas mais rápido, mas eu sei que tem gente que não. Então, pra mim era mais tranquilo. Às vezes eu ia pra aula, ia fazer os simulados durante a aula e tudo mais. Mas se eu tivesse um pouco mais de organização, talvez não precisaria fazer isso. A gente fez essa coisa feia de deixar a faculdade um pouquinho de lado pra poder dar conta de estudar todas as matérias. Isso precisava pra OAB. Isso, na nossa realidade, era bom porque a gente tinha uma facilidade de aprender a matéria, até porque eu não prejudiquei nas provas. Mas tem gente que, né, não consegue. E eu também virei noite estudando, não dormia, ansiosa. Então, assim, não façam isso, coisa faz mal pra saúde, gente, não façam. Mas na minha realidade, por conta, né, por eu ter ansiedade e tudo mais, acabou que não tinha muito o que fazer. Mas deu tudo certo, graças a Deus, passei, não precisei fazer recurso, que eu tinha medo de fazer recurso. E aí foi isso, eu passei, voltei pra minha rotina normal e tô aqui agora. Tranquilidade agora. Isso. E nesse meio de rotina também, a gente tem que lidar com o TCC, né, que foi uma parte que eu esqueci de falar. Na nossa faculdade, a gente não precisa entregar o TCC no 10º semestre obrigatoriamente, é só se quiser, pode entregar no 9º também. E aí eu optei por fazer o TCC no primeiro semestre e fiz a OAB no final do primeiro semestre pro segundo. Já como ela fez diferente, e cada um vai ver o que vai se adequar, o que vai dar certo, né? Pra mim, a dor de cabeça maior era a OAB, então eu falei, o TCC é mais fácil, já vou tirar da minha frente. E ela não, ela acha que a OAB era mais fácil e já fez primeiro. É porque eu tenho muita dificuldade pra escrever. Tipo, um artigo, eu já fiz artigo na faculdade, era muito difícil. E eu falei, eu vou passar na OAB primeiro, que é a coisa que mais deixava tensa. E o TCC eu faço depois, até então, porque eu fiquei até abril, só a OAB, e eu tinha que entregar o TCC em junho, pra ter a nota, né, na matéria. E eu fiz em um mês a OAB, fiz em maio, a OAB não, o TCC fiz em maio. E aí deu certo, consegui entregar, mas eu ainda não apresentei, só no final do ano. Mas pelo menos já tô livre da OAB. A gente fica meio assim com essa questão do TCC, porque para quem não é estudante de direito, eu sei que aqui nossos inscritos, né, claro que vai se identificar com o conteúdo jurídico, mas existem pessoas que não é do direito, que, né, gosta só da faculdade, dos temas que a gente traz aqui no nosso canal. Mas para quem é do direito sabe que para você ser advogado, não basta ser só OAB, você precisa da graduação em Direito. E para graduar em Direito, a gente também precisa estar com o TCC ali em dia. E por isso que fica nessa questão, porque hoje eu não sei, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que tem a possibilidade de fazer a OAB também, acho que no final do 4º ano, tem ou não? Ou só, no início do 5º? Não. Porque eu sei que teve uma época que só podia fazer mesmo ali no último ano mesmo, não sei se está assim até hoje. E a gente sabe, né, que fazer é aquela coisa, o TCC é no último ano e a OAB é no último ano. E o TCC é aquele trabalho que todo mundo também, você pisou o pé na faculdade, tá todo mundo já te amedrontando. Falando, não, tem o TCC, o trabalho de conclusão do curso. E na faculdade de Direito, diferentemente das outras faculdades, os outros cursos, esse trabalho ele pode ser feito em grupo, pode ser feito projeto. E no Direito não, é uma monografia, é você sozinho. Então, é aquela carga todinha pra você. Tem gente que prefere fazer sozinho, porque eu mesmo sou uma pessoa meio individual. Eu sei que se eu fizesse em grupo eu iria surtar. Mas tem gente que gosta de fazer em grupo porque sai um pouco daquela carga da responsabilidade de uma pessoa só.
Então a gente sabe que o TCC é tão importante quanto a OAB, né? Pra gente, porque a OAB é uma prova e o resultado dela é muito bom, só que a gente vai conseguir o título mesmo de advogado com o nosso diploma em direito. Então, para vocês entenderem como é difícil para o estudante no último ano da faculdade conciliar essas duas coisas tão importantes. E pensando aí que a gente tem uma vida, a gente tem uma rotina, uma abandonou a academia, a outra a faculdade. A gente acaba renunciando a algumas coisas. Pra quem estuda, a gente sabe como que é. A gente renuncia aqui a algumas coisas para ter outras. Só que daí depois a gente vai percebendo que o esgotamento é tão grande porque é um cansaço, não só físico quanto mental. E o cansaço físico, eu sempre brinco aqui no escritório, né? Cansaço físico a gente, às vezes, só um adendo aqui, mas meu pai, às vezes eu chegava em casa estressadíssima, cansada, e meu pai falava assim, mas você nem carpiu um terreno. Ah, mas isso é verdade. Você não carpiu um terreno verdade. o dia inteiro, você não tava lá trabalhando no sol o dia todo, mas você tá cansada. Isso é não só os mais velhos, mas quem não é da área também chega e fala, mas você fica sentado o dia inteiro no computador. Só que a pessoa não pensa que a gente tá ali raciocinando o tempo todo, resolvendo problema de outras pessoas, né? Porque as pessoas chegam aqui com problemas pra gente ajudar a solucionar. Então não é simplesmente chegar lá e digitar e aí vai embora e pronto, acabou. Não, a gente sempre leva, né? A gente sempre leva esse problema. E é o cansaço físico. Se eu tivesse carpindo um terreno o dia inteiro, eu ia chegar em casa, tomar um banho no final da tarde, iria dormir, que no outro dia eu estaria revigorada, pronta pra outra. O cansaço mental não, você dorme e você acorda cansado, porque não passa, aquilo fica na sua cabeça. E a gente não consegue deixar, por exemplo, eu fiz um simulado. Por exemplo, eu no meu método de estudo, eu estudava todos os dias, eu fazia revisão todos os dias e todo domingo eu fazia um simulado. Eu fazia questões todos os dias, mas todo domingo foi sagrado. 1 ano e meio de todo domingo fazendo simulado, todo santo domingo. Teve um aniversário meu que caiu no domingo e eu estava lá fazendo simulado da OAB. Mas aí você termina o simulado, não é aquela coisa que você fecha o seu notebook, fecha o material de estudo e você deixa ele lá. Não, aquilo ali fica na sua cabeça. Por que eu errei aquilo? Ainda mais se você não passa no simulado, né? Porque você tem que acertar 40 questões, são 80, né? Então você tem que acertar metade. Aí você tira 34. Aí você fica, meu Deus do céu, não vou conseguir. Não vou conseguir passar, porque eu já tô errando no simulado. E isso faz parte, gente. E se a gente tem essa válvula de escape, que é academia, dança, hobby, sair com a família, sair com o namorado, qualquer coisa, ajuda a gente a desestressar um pouco. E aí a gente vai vendo que às vezes tem gente que fala assim, eu estudei 12 horas líquidas, gente. Com que qualidade? Não tem como você estudar 12 horas líquidas. Por quê? Porque chega uma hora você não consegue absorver nunca mais conteúdo. Não consegue nem raciocinar mais. Aí antes, a gente sempre fala, né? Antes você ter 2 horas líquidas todos os dias, né? Um pouco todo do dia. Muita qualidade. Com muita qualidade, do que o muito num dia só, né? Porque a gente fala assim, melhor ler uma página de um livro por dia do que 50 páginas num dia só e você nunca mais abriu o livro, né? Mas então, meninas, pensando nisso tudo, né, nessa questão de academia, questão de faculdade, que a gente vai abrindo mão um pouco, eu queria saber como que é conciliar tudo isso, já que a gente acaba abrindo mão. Mas vocês têm alguma dica para tentar conciliar agora para as pessoas que vão prestar o OAB, né? A gente sabe que esse exame aí tem durante o decorrer do ano todo. Tem alguma dica para tentar conciliar, para se tornar assim um pouco menos pesado e mais prazeroso esse momento? Porque a gente sabe que é difícil. Eu passei por isso, você passou por isso, você passou por isso. Muita gente já passou por isso e vai passar por isso. Mas às vezes, depois que passa, a gente fala assim, nossa, não precisava de tanto. Ou, eu poderia ser um pouco menos radical. Para conciliar, porque a gente sabe, né? Estágio o dia inteiro, faculdade no final do dia, exame da OAB, TCC. Tem alguma dica que vocês têm, assim, que vocês acham que vocês deveriam ter aproveitado melhor para se tornar mais prazeroso essa fase? Como o exame tem 3 vezes no ano, eu acho que tem como a gente se organizar e ter uma visão de como vai ser o ano. E mesmo eu tendo feito essa organização, um assunto que eu abordei aqui, foi a produtividade tóxica que a gente mesmo se impõe na nossa cabeça.
de estudar com qualidade durante 5 horas que você já está cansado e todo dia fazendo a mesma coisa. Então, além de você ter a organização, é você ter uma cabeça saudável, ter um psicológico saudável para saber que você não vai conseguir estudar todo dia com a mesma qualidade, mas o importante é você sentar e estudar um pouquinho por dia, todo dia. Uma construção de um hábito, estudar é um hábito. Sim. Então você vai sentar, às vezes eu vejo 20 questões que seja naquele dia. Se foi o que deu para você fazer, tá ótimo. No próximo dia você compensa, você faz mais. Então, eu acho que o principal é isso, é você saber o que você precisa fazer e se organizar para que dê certo. Então, hoje eu não consegui muito, vou compensar amanhã eu vou ter um tempinho mais livre, vou fazer. Eu acho que é sobre isso. Eu também acho que é você ter por perto pessoas que te apoiam, porque não tem nada pior do que você chegar no lugar e as pessoas ficarem te pressionando. Você vai fazer a prova? Você já passou? Mas se você não passar, meu Deus do céu, porque as pessoas têm isso, né? Tipo, tem que passar na OAB, a pessoa que reprovou várias vezes não vai ser um bom profissional, porque a gente sabe que o principal é a ansiedade, o nervosismo, e por isso que eu fiz terapia. Uma dica que eu dou é terapia, porque eu não fazia, mesmo eu tendo ansiedade e tudo mais, eu não fazia, mas eu vi o quanto era importante. E me ajudou muito, porque aí eu tinha esse problema de ver as pessoas estudando e falar, meu Deus do céu, não tô conseguindo estudar. Tinha dia que eu ia e estudava 1h30, mais ou menos, e não conseguia mais, porque minha cabeça doía, eu tinha muita dor de cabeça, porque eu virava à noite estudando, né? Então aí eu tive que parar de seguir um monte de gente do Instagram, porque eu ficava vendo as pessoas estudando, e aquelas letras lindas, e eu, gente, pelo amor de Deus, não tô conseguindo. Não, eu não conseguia fazer, aí eu via o povo fazendo simulado. Eu lembro que a moça que eu seguia, dava o cursinho, né, de primeira fase, ela postou que um aluno tirou 10 no simulado, acertou quase tudo da peça de segunda fase. Horrível. Aí eu falei, gente, que isso? Eu sou o quê, então? Não vou passar. Também, além da terapia, a minha família me apoiou muito. Então, às vezes meus amigos também, vamos sair, eu falava, a gente não dá, e eles entendiam. Então, esse é muito legal, porque aí você não fica aquela pressão, nossa, tá todo mundo saindo e eu aqui. Mas as pessoas falavam, não, a gente entende e tudo mais. E eu falei, eu tenho tanto tempo pra sair depois. Tipo, aí, infelizmente, a gente tem que abdicar de algumas coisas. E eu segui uma dica que um professor meu uma vez falou, que ficou na minha cabeça, que na faculdade tem algumas coisas que a gente não precisa fazer tão perfeito assim. Tipo, às vezes dá pra você deixar de fazer alguma atividade pra focar em outra coisa. Então, como eu falei, como eu tinha mais facilidade, eu falei, então tá tranquilo. Eu sei que depois eu não vou me prejudicar. Então, foi assim que eu fui conciliando. E com a terapia eu aprendi, tipo, a parar e descansar. E, tipo, eu não preciso estudar 24 horas. Chegava no final de semana, eu estudava até às 5 e depois ia sair. De domingo eu dormia até um pouco mais tarde, depois eu ia estudar. Então, assim, não ficava... Eu tinha uma rotina, seguia o cronograma, mas também não era todos os dias no cronograma que tinha coisa pra fazer. Às vezes eu assistia uma aula ali e fazia um simulado e acabou, pronto. Então, foi mais tranquilo nessa questão. E aí eu consegui conciliar, mas... É o que ela falou, organização. Por isso que o SEISC é muito bom, porque aí ele tem cronograma para cada... Olha, eu tenho 1 hora só de estudo, eles fazem um cronograma para 1 hora de estudo só. E aí foi o que me ajudou na segunda fase, porque na primeira era um cronograma que você não consegue, porque é um cronograma padrão, é impossível. Tem gente que consegue porque não estuda, não trabalha, só vai na faculdade à noite. Ou tem gente que já se formou e tá fazendo a faculdade, e já se formou na faculdade e tá fazendo a OAB agora. Então, aí eu tive uma pior experiência na primeira fase. Falei, não, a segunda vai dar certo. A segunda eu vou focar e vai dar certo. E é legal quando a gente vê assim, né? Como cada pessoa tem uma forma de lidar com a OAB, de prestar esse exame, né? Que, como eu falei, ressalto várias vezes a dificuldade que é essa prova. Porque, por exemplo, vocês comentaram que no cursinho, né, pra primeira fase, vocês fizeram por questões, né? Gente, eu não me imagino estudar por questões. Eu não sei nada de um assunto. Aí eu pego um livro de questões pra fazer, eu acho que eu desmaio. Eu falo, pronto, gente, que isso? Se eu não tenho pelo menos uma noção, então por isso que eu sempre gostei. Videoaula, revisão, questão. Videoaula, revisão, questão. E é isso, né? Então, que bom que deu certo. A terapia é muito importante. E eu achei legal também, Pamela, o que você falou da rede social, né? Porque nós temos o costume, né, de ficar se comparando. Então, a gente, às vezes, vê outras pessoas estudando várias horas por dia,
tendo resultados excelentes, postando, né, na rede social e tudo mais, e a gente acaba se comparando, porque a gente fala assim, nossa, eu não tô conseguindo estudar dessa forma, nossa, meu caderno não é tão caprichoso desse jeito, nossa, por que eu não pensei nisso na hora de fazer aquela peça? E a gente tem que sempre lembrar, você também, que está prestando OAB, que vai prestar OAB, que a OAB é uma concorrência com você mesma. Sim, um concurso, você está concorrendo com outras pessoas. De fato, você está concorrendo com pessoas que estão estudando ali há 15 anos para aquele concurso. Mas a OAB não. A OAB é aquela, você atingiu o número mínimo de acertos, você já passou. Você tirou a nota mínima lá que tem da segunda fase, você também já passou. Então é aquela competição consigo mesmo. Mas nós, seres humanos, a gente tem essa bendita falha de acabar se comparando. Eu, na época, eu não tinha rede social. Então acho que isso meio que facilitou. Facilitou no ponto, porque eu me conheço, eu sei que eu ficava muito tempo no Instagram, no celular, e isso era uma coisa que tomava muito do meu tempo. E facilitou também nessa parte de ficar me comparando e tal. Então isso foi tipo, um pouco mais fácil. Mas que bom que deu certo, né? Prestaram OAB, tiveram resultados excelentes, passaram de primeira. E realmente a gente ressalta que a importância de ter pessoas que do nosso lado, que passaram por isso ou que entendem a gente e têm empatia, porque é um período delicado, os nervos estão à flor da pele. Eu sou uma pessoa muito supersticiosa. Então, eu não queria falar pra ninguém que eu ia fazer a OAB, mas infelizmente você tem que falar, porque você tem que negar convite, você tem que pedir pra ficar no estágio meio período e tudo mais. E na minha faculdade perguntavam quem vai prestar OAB. Eu ficava silêncio, não falava, deixava bem baixo. Nunca, também não. Mas algumas pessoas sabiam. Quando eu passei na primeira fase, eu não falei pra ninguém que eu tinha passado. Só pros próximos aqui, lógico, né? E não falei pra ninguém, não postei, não fiz nada. Porque na minha cabeça, as pessoas iam ficar, nossa, daí dar uma olhada, alguma coisa, eu não ia passar. Porque eu acredito muito nisso. Então eu não falei pra ninguém. Eu só falei que eu passei no OAB mesmo no dia que saiu o resultado. Inclusive eu nem contei aqui no escritório o dia que ia sair o resultado, porque eu ficava, meu Deus do céu. Não que elas iam ficar com uma olhada em nada, mas aquela pressão, sabe? Isso, então eu não contei pra ninguém. Eu contei uma semana antes pra Luciana, pra Bruna que trabalha aqui, e pro meu pai. E pra minha mãe eu contei um dia antes. Segredo demais. Não, segredo de justiça. Eu não contei, porque eu tinha isso na minha cabeça. Então pra quem acredita, talvez... É uma boa dica, entendeu? Aí isso me ajudou bastante, porque eu não ficava nervosa, ninguém sabe mesmo, então tá tudo bem. Aí eu ficava menos pressionada do que se as pessoas soubessem, em todo lugar que eu ia, as pessoas iam falar. E sobre essa questão de se cercar de pessoas que entendem pelo que você está passando, o nosso ambiente aqui dentro era muito saudável em relação a isso. Quando a gente tá nessa fase de prestar OAB, as advogadas já passaram por isso, então elas já sabem, já se sensibilizam, já sabem que a gente tá mais sensível, mais ansiosa pelo que a gente vai passar. Então, tem esse acolhimento aqui dentro também, foi bem importante. Foi muito importante mesmo. Então isso é o mais importante de tudo, né? Ter do lado pessoas que entendem o que a gente tá passando e vão torcer aí pela gente, quer a gente passe ou não. Pra quem já prestou também e às vezes, né, não passou de primeira... Gente, foca, não vai na carteirinha, lá na carteira da OAB, não vai estar escrito se você passou pela 10ª vez, pela terceira vez, nunca. Nem a nota que você tirou. Nem a nota que você tirou. O que importa é passar. Então não fiquem nessa pressão. O lado emocional conta muito na hora, né? Então tenta assim uma semana antes, né? Uns dias antes. Estudou, revisou, calmou agora, vai tomar um dia antes da prova, vai no shopping, vai num parque, vai fazer alguma coisa pra distrair mesmo a cabeça e chegar na prova e ser muito tranquilo. Eu lembro até hoje da minha primeira fase, assim, eu tava num momento muito delicado da minha vida e aí eu lembro que eu fui orando. A hora que eu cheguei, eu acho que foi Deus, eu tenho certeza que foi Deus, porque a pessoa que eu fui fazer a prova, uma amiga minha, ela foi comigo conversando daqui de Artur Nogueira, né, que é onde a gente mora, até Americana, que é onde a gente foi fazer a prova. E eu acho que foi Deus que colocou ela pra conversar comigo, porque eu sabia que o momento de vida que eu estava era tão delicado, que eu sabia que eu não teria cabeça pra focar na prova. E ela conversando comigo, ela só falou assim, esquece tudo lá fora. E lá é você e seus 5 anos de faculdade, você e todas as vezes que você
acordou de madrugada pra estudar. Sim. E aí eu cheguei na prova, parece que tava um sol, assim, eu lembro que o sol entrava na janela e eu senti aquela brisa, eu falei assim, nossa, que paz. E eu esqueci de todos os problemas lá fora e consegui fazer a prova e deu tudo certo e graças a Deus. Então, gente, a OAB foi um passo dado, um passo conquistado. Sim. Graças a Deus, estamos muito felizes com isso. E aí, agora eu quero saber, né, dessa transição. Ok, uma parte foi a OAB, outra parte foi o TCC. E agora o pezinho o pé que tá saindo aqui da faculdade, o pezinho que tá entrando aí na carreira jurídica, né, a tão esperada, porque todo mundo, né, cria aquele sonho do status, né, advocacia. Como que é? Luciana, essa pergunta mais específica para você. Como é ser recém-formada na OAB? Como é ser recém-formada aí no bacharel em Direito e se tornar advogada? Então, a primeira coisa que eu vou falar, acho que todo mundo aqui vai concordar que é muito bom não ir pra faculdade, mas... Tô esperando esse maravilhoso. momento. Tô esperando esse momento muito ansiosa. De verdade, porque são 5 anos, no último ano você já tá muito cansado de você ter que ficar indo todo dia pra aula, nem que seja pra responder uma chamada, você não aguenta mais. E não ter essa obrigação de ir todos os dias é muito bom. Além de você se formar e poder trabalhar com uma área que você gosta. E aí você escolher uma pós também na área que você gosta. É incrível. Aí você pode dar mais atenção e mais energia pro seu trabalho, você vai ver que você está crescendo e focar no que você quer, que é a pós, no caso, e a sua área escolhida. E é uma emoção muito grande receber a carteirinha da OAB depois, porque demora, viu, gente? Você vai passar, você vai ter que se formar, você vai ter que pegar o diploma, aí você tem que pagar muitos dinheiros pra OAB para depois você pegar essa carteirinha. Eu passei na OAB no meio do ano passado, mas a minha carteirinha chegou só em abril desse ano. Então demorou aí um pouquinho. Mas é tudo de bom. Eu adoro ser recém-formada. Queria que esse sentimento durasse mais tempo. E quanto mais passa, mais eu fico, nossa, como foi importante ter feito estágio e continuado aqui. E cada vez você está crescendo mais. Você consegue ver o seu avanço. E aí eu acho que o continuar aqui foi muito importante. Falando aí de estágio, eu sei, né, a importância, você falou, né, que é muito importante ter feito estágio, ter atuado, né, participado da rotina. Tem gente que não faz estágio no escritório, tem gente que faz estágio em fóruns, delegacia, Ministério Público, às vezes prefeitura, enfim, várias possibilidades aí de fazer estágio. Mas, Pamela, me conte, já que, né, a Luciana contou aqui da importância do estágio. Como você considera que o estágio foi aí pra você durante esse período aí de faculdade, de OAB e aí na sua formação mesmo como advogada? Foi essencial. Meu Deus do céu. Foi tipo... você na prática o que acontece, o que você vê na faculdade. Porque a faculdade, ela passa assim, uma base, né? Mas na hora que eu cheguei aqui, eu fiquei, meu Deus do céu. Tipo, os casos que eu via na faculdade... eu vi aqui, eu ficava, nossa, acontece mesmo, não é só Caio Tice Mévio que você passa, entendeu? Então, eu acho que não só estágio de escritório, mas em outras áreas, é muito importante para você ter essa prática no direito, porque a gente não tem aula prática na faculdade, tipo, olha, vamos hoje ser advogados, não. Tem prática de peça, né? Eu tive no último semestre do ano passado e tô tendo agora esse resto de ano, prática em várias áreas, penal, civil e trabalhista, né? Mas no estágio é bem diferente do que a gente vê na faculdade, né? Então, pra mim isso foi muito importante. E também pra perder um pouco a vergonha, porque eu cheguei aqui, eu não conseguia nem atender o telefone. E eu já tinha trabalhado com atendimento ao público antes, que eu trabalhava numa farmácia, então eu já tinha ali uma base, mas você chega aqui, é um ambiente sério. E aí a gente tem um problema de gírias, vício de linguagem. Aí você chega aqui, você não pode falar, você chegasse falando em gírias. Aí você fica naquele nervosismo, você não conhece ninguém. Eu não tinha prática nenhuma, então eu não entendia, não sabia como consultar um processo, nem nada. Então eu cheguei aqui perdida e hoje eu fico, meu Deus do céu, eu sei tanta coisa e eu aprendi tudo aqui, né? E você também aprende como tratar as pessoas, porque as pessoas vêm aqui porque elas têm algum problema, então elas são abaladas. Aí você tem que aprender como tratar elas.
entender a situação, você vê outras realidades que você talvez não veria na sua realidade. Então, gente que às vezes, trabalhista é o que eu fico mais chocada, porque às vezes chegam alguns clientes aqui que trabalhavam em condições que a gente imagina, a gente pensa que é só em filme e em série, essas coisas. Então você fica muito assim, meu Deus do céu, não acredito que acontece isso de verdade. E também a questão de saber o que eu queria, porque eu entrei na faculdade querendo ser juíza. Como todo mundo, né? Quando eu vi o quanto tinha que estudar, eu falei, acho que eu não vou conseguir. E fui mudando, aí eu queria ser delegada, depois eu queria ser da polícia, não sei o quê. Aí eu entrei no estágio de advocacia. E aí eu comecei a entrar nesse mundo da advocacia, de audiência e tudo mais. E aí eu fui gostando, eu acho importante, porque às vezes a pessoa entra aqui, não aqui, mas tipo, em um escritório de advocacia, e vê que aquilo não é pra ela. Não, eu não sou da advocacia, eu sou de concurso, eu sou da polícia, eu não sou da área do direito, eu descobri que eu não gosto. Existe. Entendeu? E isso existe muito, porque muita gente abandona, faz o primeiro ano da faculdade de direito, depois abandona. Então, eu acho que pra pegar experiência, o estágio é muito importante. E também o que eu falei na segunda fase da OAB foi um caso que eu vi aqui no escritório. Então, eu falei, meu Deus do céu, já sei a fundamentação, já sei qual que é a peça, tudo. Então foi muito fácil pra mim. Eu acredito que trabalhista também, a Luana fez trabalhista, que quando ela chegou a peça dela, ela também já estava cansada de fazer, porque ela foi estagiária aqui. Então acho que essa questão da experiência, e você troca muito conhecimento, porque tem pessoas aqui, tipo a Rô é formada, a doutora Rosângela é formada há muito tempo, então é a troca de experiência, de conhecimento, você aprende muita coisa, né? Aprende a se portar, a tratar uma pessoa assim, né? Como peticionar, fazer uma escrita melhor, né? Porque a gente na faculdade não tem aula de escrita pra você aprender a usar as palavras corretas e tudo mais. A gente é aquele basicão, faz o trabalho lá do jeito que dá pra ganhar nota. Então, eu acho que nessa parte o estágio é muito importante, é ganhar essa experiência. E aí, como eu disse, como eu tô no escritório de advocacia, eu gostei da área, eu falei, não, então eu vou seguir a advocacia. E aí, foi isso. Eu acho que é uma dica muito boa, pra quem tá no comecinho, segundo, terceiro ano, faça vários estágios, não fique só em um. Eu tive a oportunidade de começar a estagiar no primeiro semestre, então eu passei pelo fórum, no cartório civil, no cartório criminal, no gabinete do juiz, depois eu fui para a delegacia e vi de tudo. Então eu trabalhei com servidores, eu trabalhei com juiz, trabalhei com delegado e trabalhei em escritório de advocacia. Assim eu pude ter uma ampla visão do que eu gostava e passei por várias áreas. Isso foi muito importante para construir a experiência que eu tenho agora. E na faculdade também, porque eu entrei aqui no terceiro ano. No terceiro ano, as matérias, até então, era meio mais basicona, né? Filosofia. Primeiro ano é filosofia, história, sociologia. Aí antropologia. Aí no segundo ano que vai ingressando nas matérias e tudo mais. E aí terceiro. E eu só tive prática no quarto ano, lá no oitavo semestre, né? Então, tipo assim, demorou muito. Quando eu tive aula de prática, eu já sabia tudo. Eu nem ficava na aula, eu já fazia tudo e entregava pro professor. Então, ajudou também na faculdade, não só na minha vida, né? Aqui, por exemplo, eu vou me formar, eu já vou ter uma prática, mas na faculdade me ajudou muito. Inclusive, por isso que eu tinha mais facilidade em direito civil, processo civil na faculdade. Não estudei pra OAB, porque eu já estava cansada de fazer aqui já. Então, ajudou muito nessa questão também. Faça o estágio. Gente, o estágio eu acho que eu sempre falo, é o período da vida mais importante de qualquer estudante, porque é igual a gente pensa, né? O povo zoa, falando, estagiário não é gente. O estagiário não tem direito de tomar café. Porque o estagiário sofre, gente. A gente sabe o quanto o estagiário sofre. Eu fui estagiária aqui no escritório, eu fui estagiária no INSS por um ano, trabalhei por um ano, entrei aqui no escritório, fui estagiária durante meus 5 anos da faculdade, inclusive eu entrei aqui antes de entrar na faculdade. Então, a gente sabe que, claro, sofre, mas aprende. A gente vira gente. Eu falo que estágio, você não vira só profissional, você vira gente. Cria caráter. Você cria caráter, você se forma, você começa a ter o seu posicionamento, você tem a sua rotina, e aí você vai aprendendo, você aprende de tudo. E aqui no escritório é bom, porque aqui a gente aprende tudo. Sim. A gente não aprende só sentar no computador, ficar escrevendo petição e é isso, pronto, acabou. Não, você aprende desde o atendimento ao cliente, que é muito importante. Eu falo que o estágio é importante porque na faculdade é aquela coisa superficial, né? Você vem lá, o artigo da CLT prevê que é direito a receber férias.
direito receber adicional noturno. Ok, fica aquela fantasia na sua cabeça. Aí chega um cliente pra você daqui 6 anos, daqui 5 anos depois que você se formou, ele não vai chegar em você e falar alguma coisa, ele vai chegar em você chorando, falando assim, eu trabalhei por 6 anos, eu nunca parei pra nada. Aí você tem que assimilar que ele tinha direito de férias e que aquelas férias poderiam ser dobradas e que ele trabalhava das 6 da tarde até as 6 da manhã, não recebia nada. Aí você vai lembrar que ele tinha um adicional noturno. Então, assim, é pegar o cru, né, que é o que o cliente vem, que é cru, e você transformar no direito, no direito daquela pessoa, porque você vai chegar no juiz apresentando isso, você vai apresentar os fatos, o direito dele, e o juiz, com a análise das provas, e se realmente ele prova, ele vai lá e vai dar a sentença, né? Vai falar, não, realmente eu te dou o direito. Então, o estágio é muito importante, tanto é importante para a gente fazer estágio, quanto o nosso trabalho de estagiário é muito importante para o escritório. Eu falo que antes eu era estagiária, eu tinha uma visão, e agora como advogada, mesmo tão pouco tempo de advogada, eu tenho a visão do estagiário na nossa vida. É muito importante. E aí a gente entra no trabalho em equipe. Porque eu mesmo, antes de eu entrar aqui, eu era uma pessoa muito individual. Eu ainda estou aprendendo com isso, eu ainda estou engatinhando. De querer abraçar o mundo mesmo, falar, não, eu dou conta, eu que vou fazer, porque, né, você acha que qualquer coisa vai sair fora do trilho. Mas quando você tem estagiários que trabalham para você e você está vendo que aquela pessoa está aprendendo e você está contribuindo para o crescimento daquela pessoa, você fica mais feliz ainda. E ainda de saber o quanto ele ajuda você advogado, você escritório. E é como eu falei, né? Como a Pamela disse, inclusive, que no estágio você aprende aquilo que você quer para sua vida. Porque você pode estagiar no escritório de advocacia e falar assim, nunca que eu quero isso. Porque a advocacia ela é dinâmica, não é só que nem, claro, né? Juiz é mais ali, ficar sentadinho, fazendo sentença, fazendo audiência, não desmerecendo a classe, pelo amor de Deus. Mas delegado já é uma coisa um pouco dinâmica, né? Porque tem operação e tudo mais. Mas a advocacia é o todo. É você atender cliente, é você ir no banco, é você fazer audiência, é você fazer perícia, é cliente te ligar de madrugada, você ter que ir na delegacia fazer alguma coisa. É o todo, é você pegar o processo do início e entregar ele até o final, até você chegar com a sentença ou com o pagamento, né, pro cliente, falar, olha, tá aqui. Por isso que você só saber a teoria não resolve nada, porque você vai chegar aqui, você vai ter um caso, igual você falou, a pessoa não vai chegar e falar assim, ai, porque eu quero adicional de salubridade. Não, ela vai te contar uma história e você tem que relacionar com a teoria. Então o estágio pra mim foi importante, porque aí você já vê isso acontecendo. Aqui no escritório que a Rosângela sempre fazia, tem que atendê-la na frente. Você faz o primeiro atendimento, você faz as perguntas e passa pra mim. Inclusive no começo a gente chegava lá e ela falava, mas você perguntou isso, perguntou aquilo? Isso a gente nunca sabe. Até hoje a gente não sabe. Nunca pergunta. Dela perguntar alguma coisa que a gente não sabe. Ela sempre faz isso. Mas no atendimento, aí você já, por exemplo, é um divórcio, aí você já pergunta, olha, qual regime, né, do casamento, tem filhos, tem bens, ou, né, vai precisar de pensão pro cônjuge, pensão pra criança e tudo mais. Então, no estágio eu já aprendi como que é isso. Então, quando vem um caso, eu já consigo relacionar com os artigos. Óbvio que a gente não consegue decorar, né? Mas a gente já sabe mais ou menos. Ah, não, eu sei que por ali tem alguma coisa eu vou conseguir fundamentar a situação. Então, muito importante isso, porque você consegue relacionar uma coisa com a outra. Porque você só saber atender ou você só saber a teoria, né, ou a lei, não vai adiantar. Você tem que ter uma fusão das duas coisas. E o estágio é muito bom por isso. O conjunto, né, é a fusão, tanto da teoria quanto da prática. Pamela, você disse qual que é a importância do estágio para você. E você, o que você acha? Qual que é a importância da estagiária para o escritório de advocacia? A gente brinca, né, que o estagiário carrega o judiciário nas costas, porque o estagiário do advogado, a Ju é o estagiário do juiz, é o estagiário do delegado, é o estagiário de tudo. Mas é verdade, quando você tem um estagiário, né, no escritório e tudo mais, você fica menos sobrecarregado, porque imagina você ser advogado, ter que atender, fazer petição, fazer audiência, ter que atender telefone, responder o WhatsApp. Então o estagiário ele vai fazendo essas coisas, e aí que é conforme ele vai aprendendo. Então
Eu comecei aqui fazendo o arquivo. Eu entrei pra ajudar a Luana, que a Luana, como ela falou, ela é individualista. Eu entrei aqui pra ajudar ela. Então eu comecei fazendo o básico, depois eu fui passando, aí entrou outra pessoa que foi aprender o que eu já tinha aprendido. Então, ninguém fica sobrecarregado, aí o ambiente flui mais, né? O escritório aqui a gente preza muito por um atendimento personalizado e pessoal. Então, com o estagiário ajuda muito, né? Essa organização e tudo mais. E o estagiário de hoje é o advogado de amanhã. Arrasou. E puxando já, né? O estágio, a gente então é certeza que nos prepara para a nossa vida profissional. Vocês acham que a faculdade, ela nos prepara para essa vida profissional? Por exemplo, aquelas pessoas, porque existem, a gente sabe disso, a gente não pode negligenciar, porque tem gente que não consegue fazer estágio mesmo, ou porque está trabalhando numa empresa há muitos anos e não consegue abrir mão daquela empresa, às vezes pela remuneração, né? Porque a gente sabe que o estágio ganha, né, muito menos. Ou pessoas que realmente não encontram estágio de jeito nenhum para conseguir ter essa prática, né? Tanto da advocacia quanto de qualquer outra área do direito. Vocês acham que só com a faculdade ela consegue nos preparar para essa vida profissional? Ou, por exemplo, a pessoa pode encontrar algum outro meio de trazer um pouco dessa prática sem ser com estágio? O que vocês acham? O estágio hoje em dia ele é obrigatório, então tem gente que faz, às vezes, dentro da própria faculdade, em alguma coisa ali, trabalhando na administração, que não vai ter a ver com direito, só para poder assinar as horas de estágio. Isso não é legal. Agora, sendo bem sincera na pergunta, eu não acho que a faculdade prepara a gente para a vida profissional. Ela dá ali o bem por cima, o basicão do basicão, e se você sair dali e for trabalhar, você vai quebrar a cara. Não tem como. Eu também acho que a faculdade... Na verdade, os professores não conseguem passar tudo. Muitos professores falavam pra gente, né? E falam ainda. Gente, eu queria passar mais, mas eu não consigo, porque tem um cronograma, né? Ele não pode também só passar o que ele quer. Ele tem que passar o que já tá determinado na faculdade e tudo mais. Então, assim, eu acho que é mais uma teoria. Por exemplo, quando eu entrei aqui, eu tinha uma base de algumas coisas. E aí foi o que me ajudou. Começando, a fazendo e tudo mais. E eu tenho pessoas da minha sala, por exemplo, que até agora não fizeram estágio. Então, elas têm só a teoria. Então, às vezes, eu comento alguma coisa, tipo, nossa, porque eu fiz isso. E ela fica passada, a pessoa fica passada. Tipo, não acredito que, tipo, realmente faz isso e não sei o quê. Então, eu acho que a faculdade é assim, é a base, até porque você nem consegue passar na OAB só com a faculdade. É mais assim, um resumão de tudo, porque aí se você quiser se especializar em tal área, você vai fazer isso depois. Mas eu conheço muita gente que também estuda por fora, por exemplo, direito penal. A pessoa vê videoaula além da faculdade, porque não entende, os professores às vezes passam muito por cima, e tem professor que cobra além do que tá passando na aula, né? Não tem problema. Então, assim, eu acho que é a base, acho que é por isso também que o estágio é obrigatório, porque você precisa de uma complementação do que você vê na faculdade. Eu acho que eles mesmos já percebem, tipo, não, precisa fazer o estágio. O papel da faculdade é essencial, com certeza. A gente não tá querendo dizer que, nossa, a faculdade não serve pra nada. Longe disso, é muito importante. Mas o estágio é tão importante quanto, é primordial. Sim, com certeza. Eu acho que realmente a faculdade ela é só ali uma entrega do documento que você precisa para atuar. Mas assim, uma dica, né, para quem não consegue fazer estágio, muito embora agora algumas faculdades, na minha não era obrigatório, na minha faculdade não era. Desde que eu completasse as horas complementares, né, que tem essas horas complementares, lá não era obrigatório. Mas assim, eu sempre fiz estágio, mas eu vi que as pessoas que não faziam estágio, elas faziam sempre curso, aqueles cursinhos, sabe, da FGV, alguns cursinhos assim, que vai te ajudando aí. Mas assim, a dica pra quem não fez estágio, eu acho assim, uma dica, né, um pouco valiosa, pra quem não conseguiu fazer estágio durante a faculdade, ou assim, só recebeu mesmo a assinatura de estágio, mas não conseguiu mesmo ter aquelas horas, né, 4, 6, 8 horas por dia, dentro de um escritório, delegacia, fórum e tudo mais, aprendendo mesmo o dinamismo, a prática do direito. É muito importante você sair da faculdade e tentar então se especializar.
naquela área que você gosta, né? Naquela área que você tem mais afinidade, uma área que talvez você busque atuar, até porque se você não gostar daquela área, você já vai ver nos primeiros meses da sua pós-graduação, você fala tchau, benção, não quero, não é isso que eu quero. Porque, por exemplo, eu estudando para OAB, eu falava, nossa, eu gosto de tudo. Eu gostava de estudar constitucional, eu gostava de estudar administrativo, eu gostava de estudar tributário. A única matéria que eu não gostava de estudar era empresarial, ambiental e direitos humanos. As outras eu falava assim, nossa, eu amo estudar tudo, meu Deus, eu vou me especializar em tudo. Só que não existe, né? Quem faz tudo não faz nada. Sim. Então eu acho que uma dica muito importante você procurar, né? Ver quais são as matérias que você tem mais afinidade, para buscar aí uma especialização. Por quê? Né? Quando a gente chega fechou a faculdade, se formou, a gente vem aí o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele é altamente concorrido, a gente sabe disso. É um mercado de trabalho que tem muitos estudantes, muitos bacharéis em direito, a gente formando em direito, principalmente aqui em São Paulo, dá pra ver, porque o número da inscrição da OAB já tá quase em 500 mil, né? Então, assim, é muita gente. Então, assim, e aquela coisa, parece que é um puxando o outro. Ou você estuda, ou você vai atrás, ou você vai ficar pra trás, né? Eu acho que isso em todas as áreas, né? Todos os cursos que você faz, você tem que buscar continuar estudando. Mas eu vejo que no direito tem muito disso. E, pelo menos aqui em cidade pequena, a gente vai muito por indicação, né? Já entrando aí na advocacia, a gente vai muito por indicação. E como que funciona a indicação? Pela especialização. Então, eu vejo aqui na nossa cidade, uma cidade pequena, tem já escritórios especialistas em tais áreas. Por exemplo, aqui no escritório, nós temos as áreas civil, temos a área previdenciária e tudo mais, mas o carro-chefe que sempre determinou aqui, né, o andar dos nossos processos é o trabalhista, porque é uma especialização trabalhista. Aí tem outros, né, criminal e tudo mais. Então a gente sabe que a especialização é o que vai aí te dar essa afinidade com a carreira, ingressar na carreira e ter coragem, né, ter coragem de dar a cara a tapa aí e continuar. Porque tombos a gente vai ter, claro, a gente teve na OAB, teve no TCC, e claro que entrando na carreira a gente vai ter também, então sempre usar dos obstáculos da nossa vida para dar passos para frente, né? Dar um passinho para trás para pegar impulso e ir mais para frente. Meninas, então assim, já para finalizar aqui o nosso Zopocast, eu queria saber de vocês um conselho para quem vai prestar a OAB daqui a pouco. A gente sabe que teve um exame recentemente, logo, né, até o final do ano terá outro exame. E para quem está no último ano, então, para essa conciliação mesmo, a gente sabe que foi difícil conciliar e tudo mais, não abrir mão da academia, não abrir mão da faculdade, não abrir mão dos hobbies, mas qual que é o conselho que vocês dariam para quem está nesse último ano, que vai prestar o OAB, já vai terminar o TCC e vai já entrar nessa carreira jurídica, já vai dar de cara aí com o mercado de trabalho? Tem algum conselho que vocês dão assim do fundo do coração de vocês mesmos como amigas, não só como recém-formada, como estagiária, mas na vida, uma amiga, uma pessoa que está aqui se formando agora, o que vocês falariam para essa pessoa? Eu acho que nós duas temos um consenso assim, nos nossos conselhos, mas eu acho que o principal é manter a organização na vida e na cabeça. É você ter o seu psicológico ali muito bem estruturado, com pessoas que vão te apoiar a tomar todas as decisões ali, que vão te apoiar nos seus estudos, que não vão ficar te puxando para festa quando você não está podendo ir. E além de se priorizar também, então não deixe de lado sua academia, não deixe de lado seus hobbies. E se organize. Eu sempre bato nessa tecla. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a disciplina é a organização da liberdade. Então, se você tiver tudo ali planejado, como vai ser a sua vida, não só nos estudos, quais são os seus planos de vida? Eu vou sair da faculdade, eu vou fazer uma pós, eu vou procurar trabalho, quantas horas por dia eu vou trabalhar, como você vai organizar seu dia, como você vai organizar a sua vida, para você ser uma pessoa saudável de mente e nas suas obrigações. Então, acho que isso é o principal. O meu principal é a terapia. Porque eu falo pra todo mundo aqui no escritório, tá fazendo a terapia? Porque eu tinha preconceito antes, eu não fazia não, mas aí depois que eu comecei a fazer, eu falo pra todo mundo. E eu acho que também tem pessoas do seu lado que te apoiam, que entendem a situação que você tá passando, né, como eu falei.
e que 6 é 10, a gente leva isso pra faculdade, pra OAB, 6 é 10, você não precisa estudar, se matar, e se eu não tirar 8, 9, 10 na OAB ou na faculdade, eu não presto, porque não é assim. E essa prova, ela não define quem você é, né? Muita gente não passa, não porque não sabe, mas porque fica muito nervoso. Às vezes dá um branco. Eu conheço várias pessoas que depois da 5ª tentativa conseguiu. E tem gente que até hoje já se formou, já faz uns 5 anos e não passou ainda. Mas isso não quer dizer que ele seja um profissional incapacitado, né? A pessoa às vezes pode saber até mais que quem passou. Eu acho que é isso, você não colocar isso como uma meta. Nossa, eu preciso passar na OAB, eu preciso tirar uma nota maior, não sei o que, não sei o que. Só coloca, gente, é uma obrigação que eu tenho que fazer. E às vezes tem gente que nem quer prestar a OAB também, tá tudo certo. Então é isso. E a organização que a Luciana falou, porque se você deixa na vida levar, não, deixa, depois eu faço a outra prova, se não der certo eu faço outra, também não funciona. Você tem que entender que pra muitas coisas dar certo na sua vida, você vai abdicar, não só na faculdade, mas nem pra OAB, mas pra sua vida pessoal, vida profissional. Então, assim, é essencial não colocar isso na sua cabeça, que essa prova não define quem você é. Eu concordo muito com isso também, porque é aquela coisa, né? É abdicar e saber que a organização é a chave aí de tudo. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu acho que eu devo ter falado essa frase aqui no escritório umas 500 vezes. Mas eu vivo falando, eu acho muito importante. Ele, pra mim, é um deus aí da filosofia, que é assim: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, é sempre dar o nosso melhor, né? Seja na faculdade, seja na OAB, seja no estágio. E pensar, né, que a gente tem uma vida também, né? A gente tem que ter uma vida feliz, uma vida alegre, ter pessoas que estão do nosso lado, que apoiam, que vibram com a gente, que sentem a nossa sintonia. Acho que a coisa mais importante que a gente tem é poder saber também que você vai passar na prova e você vai ter com quem comemorar essa conquista também, porque tem muita gente que vai esquecendo de lado as pessoas que são importantes na nossa vida, familiar, amigo e tudo mais. Por causa disso, pensando só na ambição, né? Na ambição de eu vou passar, eu vou me tornar um melhor advogado, não sei o quê. E esquecer que a importância também está ali, né, no nosso cotidiano, nas pessoas que fazem o todo pela gente, nos nossos pais que nos educam, que fazem de tudo pra gente chegar na onde a gente tá. Que, nossa, o áudio do seu pai esperando pela prova, o meu pai, né, que vibra até hoje com cada conquista minha, qualquer coisinha, chora e se emociona. E eu acho que isso é a coisa mais importante, né? Nós temos a nossa família e os nossos amigos aqui no escritório, né? Vocês vão começar a perceber com o passar aí do tempo. Nós somos uma família também. Uma vibra pela outra, uma chora com a dor da outra, uma está do lado da outra. Mesmo nós somos sendo aí 99% de mulheres que tem TPM, que tem estresse, cada uma tem uma personalidade diferente. E isso já é trazendo aí para a prática do escritório. A gente sabe entender uma outra, sabe o momento delicado que uma outra está passando. Eu acho que o importante mesmo é realmente isso, é você se pertencer, claro, mas estar aí num ambiente que te agrega, né? Que te faça crescer. E a gente sente, quando a gente olha lá para trás, quando a gente olha pra Pamela lá de quando entrou na faculdade, pra Luciana de quando entrou na faculdade, eu olho pra Luana de 2017, quando eu entrei na faculdade, eu olho e falo assim, nossa, olha o quanto eu cresci. Não só como profissional, é claro que a advocacia ela te traz retorno, né? Profissional, mas como pessoal também, que você olha pra você, que eu era uma menina, né? Todo mundo aqui era uma menina, jovem, adolescente, quando entrou na faculdade e viu a maturidade que criou, a experiência que criou e a personalidade, né? Cada advogado tem sua personalidade, nós vemos aqui no escritório. Como cada uma falou uma frase de efeito, eu vou falar nisso que você falou, né? A gente olha pra trás e vê como a gente era imaturo também, que a gente era na faculdade, né? E tem uma frase que eu gosto também, que é: só vive o propósito quem suporta o processo. Tá no meu Instagram. Então, assim, quando você olha pra trás, você vê o tanto de coisa que você já passou pra você estar vivendo o hoje. E esses dias eu vi um textinho lá falando que o pouco que você tem hoje já foi o que você sonhou ontem. Então a gente tem que também estar sempre agradecendo as oportunidades. Tipo, hoje tá difícil, mas tá muito melhor do que era atrás. Então
na faculdade, quando você entra perdida. Aí agora no 5º ano, você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Só que lá atrás você falou, meu Deus, eu quero que chegue logo o último ano pra eu acabar. Então, eu acho que tem que focar nisso também, de sempre agradecer tudo que você passou, independente. Eu sei que a gente sofre muito, a gente chora por causa de nota, chora por causa de matéria que não consegue passar às vezes. Mas sempre tem que ter isso em mente, agradecer muito a Deus também. Sim, e eu aprendi uma coisa com a Luana, que é comemore suas pequenas conquistas. Ela me ensinou isso, comemora que você passou no AB, comemora que você apresentou o TCC, comemora que você se formou, comemora as coisas, porque são felicidades da vida, assim, são muito importantes. Depois passa, eles ficam, nossa, mas aquilo pareceu tão pequeno quando eu realizei, mas agora é tão importante na minha vida, porque eu não comemorei. Então, comemore. Eu acho que, eu sempre falo, né, a gente tem que comemorar tudo, porque a gente sonha com aquele momento, né? E eu comecei a pensar isso quando eu tava passando batido pelas coisas, sabe? Nossa, eu queria alguma coisa, queria muito tirar a carta. Aí eu tirava a carta, depois, ok, tirei a carta. Mas, gente, eu tirei a carta, agora olha, é caro tirar a carta, eu sofri pra tirar a carta. Então eu vou comemorar a carta, eu tô fazendo um aniversário. Gente, é o meu aniversário, inclusive, hoje é aniversário da doutora Luciana, gente, estamos... Hoje dia 4. dia 4 de agosto, é aniversário da doutora Luciana, e nós aqui desejamos um parabéns pra doutora. Obrigada, eu esqueci de falar quantos anos eu tinha no começo, aí 24 hoje. Hoje agora a gente gosta de falar a idade, né? Daqui uns anos a gente vai falar assim, então, deixa quieto. Vamos deixar baixo aí. Então, parabéns, doutora, parabéns, Pamela, pela aprovação. A gente aqui da Advocacia Zopolato, eu falo em nome do escritório, a gente está muito feliz aqui com vocês integrando a nossa equipe, pela atuação de vocês, por ver o crescimento de vocês. Esperamos que vocês continuem crescendo, que continuem contribuindo aqui para o nosso resultado, porque a felicidade de vocês é a nossa felicidade, a construção de vocês é a nossa construção também, e o que a gente busca mesmo é entregar esse resultado satisfatório para os clientes e ver que muitos estagiários buscam aqui a Advocacia Zopolato para ingressar no nosso quadro, porque a gente tem realmente, a gente lida com pessoas, não é aquela coisa monótona, né? A gente sabe que são pessoas, a gente respeita a individualidade de cada uma e a gente vê o quanto vocês são esforçados, o quanto vocês cresceram e esperamos que continuem crescendo, continuem gerando resultados. E o bom de trabalhar num ambiente de equipe, é porque a gente sabe que nem todos os dias são bons. E isso foca em você também, né? Para quem tá passando em OAB e TCC e último ano de faculdade. Para finalizar, nem todos os dias a gente tá bem. Nem todos os dias a gente consegue entregar um resultado. Nunca a gente vai conseguir ser perfeito o tempo todo, ser 100% o tempo todo. Mas a gente tem que dar ali pelo menos 1% todos os dias e entender que tem dias, esses dias que a gente tá para baixo, que a gente não consegue entregar aquilo que a gente queria, descansa. Descansa, amanhã é um novo dia, amanhã a gente luta, amanhã a gente vai atrás, amanhã a gente consegue aí se revigorar e continuar atrás. E não se frustrar, porque um dia a gente não tava tão legal. E continuar, né? Continuar nossa batalha, que é engatinhando. A gente vê tanto pelas recém-formadas quanto pela Rosângela, nossa chefe, que já quase 30 anos de advogada. É continuar batalhando todos os dias. Não para, o conhecimento não para, a vida não para e a gente tem que aí continuar. Então, para quem nos acompanhou até aqui, agradeço muito pela atenção de vocês, por ter acompanhado o nosso conteúdo. Espero que tenham gostado. Pamela, agradeço muito de verdade pela participação. Luciana também. Espero vocês voltarem aqui mais vezes. Com certeza. A gente com outro conteúdo aqui. Mais uma vez eu peço, para vocês que não nos seguem, que não acompanham tanto aqui o nosso conteúdo, por favor, se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe com amigos aí que pensam em fazer direito, que estão fazendo direito, que acabaram de se formar. Saibam que tem aqui colegas de trabalho, que a gente sempre vai poder buscar ajudar vocês de todos os modos. Então, agradeço muito. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer por ter participado hoje. Eu fiquei um pouco de vergonha, eu achei que eu não ia conseguir falar, que eu ia travar. Mas eu queria falar que é um privilégio trabalhar aqui, gente. Quem conseguir entrar aqui... Parabéns. Você vai ganhar muita experiência, muitos amigos.
nossa, a gente vem trabalhar feliz, porque a gente sabe que não, né, não é pessoas assim que a gente não gosta, que a gente tem problema, pessoal, porque, né, não tem coisa pior de você ir trabalhar e falar, meu Deus do céu, vou encontrar fulano lá e eu não quero. E aqui é tudo de bom. Nossa, eu amo trabalhar aqui, gente. E eu a mesma coisa, eu tô muito feliz por terem convidado a gente pra participar, deram espaço para as estagiárias virem no podcast, eu achei isso muito legal. E a gente continua aqui e até a próxima. Tchau!